Alô, seres humanos! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Bioveterinária Jardim Glória. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Lúcio, médico veterinário, e hoje nós vamos falar de erupção dentária em gatos. Para você que tem um gatinho em casa, não deixe de assistir esse nosso vídeo para que você tenha mais informação sobre o animalzinho que você tem em casa. Nós vamos começar mostrando mais ou menos a anatomia dentária de um gato. Daí eu vou explicar mais ou menos as épocas da erupção e higienização dentária nos gatos. Para me ajudar a ser mais didático, eu vou usar esse crânio de um gato que eu tenho aqui. Vamos ver se eu consigo colocar ele, tá? E eu vou mostrar através do nome dos dentes, que segue mais ou menos o padrão até do nome do dente na espécie humana, ou seja, incisivo, canino, premolar e molar. E vou dar uma noção sobre a classificação de Tridan, que é uma numeração de cunho universal que os médicos veterinários utilizam nas clínicas e que eu acho que é interessante vocês terem uma noção para que vocês possam assim conversar com os seus veterinários durante o exame clínico e um exame bucal dos seus gatinhos. Então aqui está a boca do gato e eu vou começar. Tem uma pequena diferença sobre a dentição dos dentes superiores ou maxilares com os dentes inferiores ou mandibulares. Vamos começar pela nomenclatura. Lembrando que normalmente a gente divide a arcada dentária em 4 quadrantes para ser mais fácil a comunicação. Então, começando aqui, vamos ver se eu consigo colocar na câmera. Nós temos os incisivos, tá? Os 3 incisivos, e a gente começa a contar sempre do meio para lateral. Então vamos lá, nós temos 3 incisivos no gato. Estou falando de maxila. Nós temos o canino, tá? Lembrando que o gato não tem o primeiro pré-molar, então a gente começa a contar P2 na arcada superior. Então nós temos aqui o pré-molar 2, pré-molar 3, pré-molar 4 e o molar dos gatos na maxila, ele é rudimentar, ele é muito pequenininho. Eu vou separar a mandíbula da maxila para tentar mostrar para vocês aqui como é pequenininho esse molar do gato na maxila. Do lado direito, ele já perdeu, você tem só a fossa do dente aqui, e do lado esquerdo você consegue ainda ver o molar superior. Vamos colocar na mandíbula. Qual que é a particularidade na mandíbula do gato? Então nós temos no quadrante 3 incisivos, né? Como na maxila. Aqui você tem só um porque esse meu gatinho já perdeu os seus dentinhos. Aqui você tem o canino. E aqui você, na mandíbula, outra particularidade, você não tem o premolar nem o 1 e nem o 2. Então a gente começa a contar do P3, P4 e o molar mandibular, ele não é tão rudimentar quanto o molar da maxila. Eu vou tentar mostrar para vocês agora como que funciona a numeração, a classificação de Tridan, que a gente usa no meio universal. Lembrando que a classificação Tridan no meio médico veterinário. Lembrando que a classificação de Tridan ela é de cunho universal. Qualquer lugar do mundo, Canadá ou Brasil, a classificação de Tridan é a mesma. Então, como que esse dente é classificado na hora que esse animal vai ao médico veterinário para fazer uma tartarectomia e para indicar no dossiê desse gatinho qual dente ele tem e qual não tem. É uma numeração utilizada. Então a gente dividiu os dentes do gato na numeração de dentes em 4 quadrantes, né? Começando sempre da direita no sentido horário até a direita inferior ou mandibular
no sentido horário. Então, como que é feita essa classificação? Todos os dentes do primeiro quadrante, ou seja, maxilar direito, começa sempre com o número 1. Todos os dentes do segundo quadrante, ou seja, maxilar esquerdo, começa do número 2. Todos os dentes do terceiro quadrante, ou seja, mandibular ainda esquerdo, começa pelo número 3. E todos os dentes do último quadrante, que é o mandibular direito, começa pelo número 4. Lembrando que essa numeração ela é diferente para os dentes de leite. Isso eu estou falando de dente definitivo. Nos dentes de leite, ou seja, para o dossiê dos médicos veterinários que recebe um gatinho de menos de 7 meses, essa numeração não vai seguir 1, 2, 3, 4. E sim, no lugar do 1 vai ser 5. No lugar do 2, 3. No lugar do 4, desculpe. No lugar do 1, 5. No lugar do 2, 6. No lugar do 4, 7. E no lugar do 3, 7. E no lugar do 4, 8. Eu vou tentar ser mais claro. Então vamos lá. Começando, primeiro quadrante, como que você vai numerar esses dentes? Cada dente, começando sempre a contar do meio para as laterais, ele vai receber uma numeração 0, 1, 0, 2. Então vamos supor que você está falando do primeiro incisivo maxilar direito, ele vai chamar 101 no dossiê do seu gatinho. Então você tem 101, 102, 103. O canino do direito, ele vai chamar 104. Como eu disse, na maxila não tem o primeiro premolar, então você não tem o 105. Se você vê no seu dossiê um gatinho que tem 105, esse dente não existe, talvez seja uma má informação. Então nós temos aqui 106, o primeiro premolar direito superior, 107, o segundo premolar direito superior, 108, o terceiro premolar superior. Lembrando que essa numeração existe porque aqui não tem o 105, então é 106, 107, 108. E 109, o pequenininho molar que a gente tem na maxila. Se você for para o quadrante esquerdo, vai ser a mesma coisa, só que 200. 201, 202, 203, 204, não tem 205, 206, 207, 208 e 209, se for do lado esquerdo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas deste vídeo que eu estou fazendo agora. Com relação à mandíbula, é a mesma coisa, sendo que na mandíbula você não tem vamos colocar aqui o direito, que é 400. Você não tem o 405 e nem o 406. E o 409, ele não é rudimentar igual é na maxila. Isto é muito importante para que você consiga ler um dossiê que você tem do seu gatinho com o seu médico veterinário. Lembrando, se o seu gatinho tiver menos de 6, 7 meses, ou seja, se a dentição for ainda de leite, vai ser, onde eu falei 101, vai ser 501. No 201, vai ser 601. No 301, vai ser 701. E no 400, 801, se for de leite. Essa é a numeração de Tridam, para que você possa interpretar melhor o dossiê do seu gatinho. Agora nós vamos falar sobre a erupção dentária desses gatos. Ou seja, o seu gatinho, quando ele nasce, ele não tem dente. O primeiro dente a nascer é o primeiro incisivo.
ou seja, os 4. Quando eu falo primeiro incisivo, sempre lembrando que a gente usa quadrante. Primeiro incisivo, nós temos 4 primeiros incisivos, 2 superiores e 2 inferiores. Então, o primeiro incisivo, ele nasce entre 2 a 3 semanas de idade. Lembre uma coisa, cada erupção que eu disser aqui, eu estou falando dos 4 quadrantes. Então, cada vez que eu falo incisivo, o gato tem 6 em cima, 6 embaixo. Eu estou falando de todos os 12 incisivos. Lembrando que primeiro incisivo sempre são 4, porque cada quadrante a gente conta um incisivo, começando a contar do meio para as laterais, como eu já falei na terminologia anatômica. Então, vamos lá. O primeiro a nascer é o primeiro incisivo, que nasce entre 2 a 3 semanas de idade do seu gatinho. Depois vem o segundo e terceiro incisivo, que ele vai sair, eu estou falando de injeção de leite, ele vai sair entre 3 a 4 semanas de idade. O canino também nasce entre 3 a 4 semanas de idade. Os pré-molares, eles vão nascer entre 4 e 5 semanas de idade. Lembrando que não tem molar de leite, então nós vamos ter até 6 a 7 meses de idade do seu gatinho, 26 dentes, e não os 30. Os 30 dentes da dentição definitiva. Com relação à erupção dentária, se tiver alguma dúvida, também deixa nos comentários que a gente pode comentar sobre essa erupção, e também é muito importante você saber da erupção para acompanhar a evolução do seu gatinho. Porque se a erupção dentária estiver fora desses padrões fisiológicos, você tem que procurar um médico veterinário para saber por que está fora desses padrões fisiológicos. Pode ser uma doença ou pode ser genético e não ter grandes problemas para o seu gatinho. Depois de falar da erupção dentária e dessa anatomia bucal do seu gatinho, acho muito importante a gente fazer um breve comentário sobre a higienização bucal do gatinho, porque as doenças parodentais, eles são muito frequentes nas clínicas. Eu trabalho aqui em clínica veterinária no Canadá, e na maior parte dos problemas que eu tenho de gatos, né, até os 3 anos de idade, ou seja, um tártaro nos gatos e a gengivite pode começar a partir de 1 a 2 anos, e até os 3 anos todos os gatos vão ter tártaro. Por que eu digo até os 3 anos? Porque tem gatos que vão ter tártaro antes e vão ter gatos que vão ter tártaros depois. E tem outras doenças dentárias que, se você tiver curiosidade, eu posso fazer outros vídeos, né? Tem absorção dentária, tem outras doenças e outros problemas parodentais que tiver com o seu gatinho. Deixe nos comentários que eu não vou deixar de te responder. Continuando sobre a higienização dentária. A maior parte dos casos que a gente tem é tártaro e gengivite. Gato não tem cárie. Isso é importante colocar, que cárie o gato não tem. A gengivite, eu acho muito importante você fazer a higienização, porque a gengivite, através de dor bucal, pode levar um gato à anorexia e trazer outros problemas patológicos que não são ligados diretamente ao tártaro. E outros problemas fisiológicos não ligados também diretamente ao tártaro, que não são a anorexia por dor bucal. Você tem problemas renais e muitas vezes cardíacos também por causa desses tártaros. Por isso que eu acho interessante lembrar da higienização bucal do seu gatinho. O que eu quero dizer? Nós não temos o hábito de higienização bucal em nossos gatos. A gente tem o hábito, já, pelo menos aqui no Canadá, o hábito da vacinação é iminente. Praticamente todo mundo vacina o seu gato, mas a higienização bucal ainda não é um hábito. E por isso você tem várias patologias decorrentes desses problemas bucais. Então é muito importante escovar os dentes do seu gatinho, se possível, todo dia com pasta de dente de uso veterinário. Lembre-se,
a pasta de dente de uso humano é tóxica para o gato. Então nós não podemos usar a pasta de dente de uso humano em gatos. Segunda observação, a escovação dentária em gatos de menos de 6, 7 meses não é tão importante ou tão necessária por um motivo simples. Esses dentes vão todos cair e não, se tiver algum problema, eles vão ser substituídos. Eu, particularmente, eu recomendo a escovação mesmo antes dos 6, 7 meses de idade, e vou te falar por quê. Principalmente para o condicionamento dos seus gatos. Por que isso? Porque vários clientes meus que têm gatos mais velhos e que eu falo de escovação dentária dizem que não conseguem fazer essa escovação porque o gato não gosta, porque o gato foge, porque o gato morde. Então, se você conseguir condicionar esse gato desde cedo, vai ficar mais fácil essa higienização desses dentes mais tarde. Bom, e aqui a gente chega ao fim de mais um de nossos vídeos. Se gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like aqui, eu acho que é muito importante para o nosso canal. Qualquer dúvida sobre doenças parodontais ou fisiologia e anatomia bucal, deixe nos comentários, eu vou responder a todos. E para você que tem curiosidade sobre a vida na Terra, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Jardim Glória.